É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. John cresceu em uma família muito rica. Ele nunca teve problemas com dinheiro. Seus pais lhe davam tudo o que ele precisava e muito mais. E permitiram que ele não trabalhasse até a idade adulta. Embora ele nunca tenha trabalhado um dia sequer em seus 33 anos. Então, às vezes, ele fingia ajudar o pai. Ele ocupava um cargo de gerência em sua empresa. Mas, na realidade, ele não fazia nada de útil. John não estava muito interessado nos negócios de seu pai. Ele estava mais interessado em viajar pelo mundo. Seu passaporte estava repleto de carimbos de vários países que ele havia visitado, e tudo parecia estar perfeito em sua vida. Seu próprio apartamento em Washington. Espaçoso e iluminado. Com reformas e móveis de luxo. Um carro caro, dado a ele pelos pais em seu aniversário de 30 anos, embora ele já dirigisse desde os 18. Mas, naquela época, os carros eram mais simples. 34 milhões, talvez. E agora esse lindo Bentley. As cabeças das pessoas se viravam quando ele passava, sempre cercado por multidões de belas garotas que o olhavam com olhos arregalados e sonhavam em se casar com ele. Mas não porque ele estivesse procurando a sua primeira e única mulher, mas porque ele não queria se prender aos laços do casamento em primeiro lugar. Para quê? Quando há tantas mulheres no mundo dispostas a fazer qualquer coisa por dinheiro. John tinha certeza de que, neste mundo, o dinheiro pode comprar absolutamente tudo. Inclusive o amor. Embora, na realidade, ele não tivesse ideia de que tipo de sentimento é esse. Quando chegou ao escritório para provar que ele ainda existe, o rapaz conheceu uma jovem. Ela havia conseguido um emprego com eles recentemente. A moça literalmente o derrubou quando ele estava saindo do elevador. Todos os seus papéis ficaram espalhados pelo chão. John sorriu e a ajudou, embora não fosse seu jeito habitual. Algo na jovem beldade o atraiu. Olá, quem é você? Perguntou John calmamente enquanto a ajudava a recolher os papéis do chão. Oi, eu sou Juliane, e quem é você? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Você não sabe quem eu sou? O garoto ficou muito surpreso com a pergunta dela. Bem, você também não sabia quem eu era. Eu nunca o vi aqui antes. Estou trabalhando nesta empresa há 2 meses. Neste andar, na verdade. Isso é porque os chefes não precisam ficar sentados em seus escritórios todos os dias, acrescentou John, de forma um tanto irônica, mas calma. Ah, então você é o filho do Frank? Quero dizer, você. Desculpe-me. Juliane tinha acabado de recolher todos os papéis e estava prestes a sair correndo. Ela era uma garota arrumada por natureza, mas trabalhar aqui não era fácil para ela. Estava sempre nervosa. E, por causa disso, incidentes como esse aconteciam de vez em quando. Obrigada por sua ajuda, ela se despediu e desapareceu de vista. John entrou em seu escritório, seguido por sua secretária. Sentimos muito sua falta, John, disse ela sorrindo. Quais são suas ordens? John já havia dormido com todas as garotas bonitas do apartamento. Mas essa era a primeira vez que ele via Juliane. No entanto, ele não ia deixar passar essa oportunidade. Quem é a nova garota do andar? A morena de vestido bege? Um pouco estranha, mas bonita, ele perguntou a Miley. Ela franziu o rosto, irritada. Ela pensou que ele fosse ordenar que ela tirasse a roupa e que eles fariam sexo apaixonado em sua mesa, como costumavam fazer quando ele aparecia no escritório. Mas não. Juliane, hein? Juliane, hein? Só tivemos uma garota nova nos últimos 6 meses. Mas você não vai gostar dela, continuou Miley, desafiadoramente desabotoando a blusa para se expor ao chefe, não é o seu tipo. Muito certinha.
E muito chata. John ficou chocado com a insolência da secretária. Quem ela pensa que está ensinando? Deixe que eu decida quem combina comigo e quem não combina comigo. E aperte seus botões, ou você vai pegar um resfriado. Ele disse e apontou para a porta. O cara ligou seu MacBook para procurar Juliane no banco de dados. Ela não era tão bonita na foto quanto era na vida real. Descobriu-se que a garota trabalhava como gerente de relações públicas, embora tivesse apenas 25 anos. Aparentemente, ela era contratada pelo primeiro nome. Portanto, ela estaria disposta a fazer concessões para agradar seu chefe. Ela descobriu em qual escritório trabalhava. Foi até o espelho, ajeitou o cabelo e deu uma boa olhada em seu reflexo. Juliane estava trabalhando em seus relatórios quando John bateu à porta. Ela não esperava vê-lo novamente. A julgar pelas conversas, o filho do chefe raramente aparecia no trabalho. E muitas pessoas não entendiam por que ele às vezes entrava no escritório. Olá novamente, disse John sem esperar ser convidado a entrar. Olá, respondeu Juliane docilmente, sem saber o que esperar dessa visita. Você gosta de trabalhar para nós? Sim, claro. Você quer alguma coisa? Perguntou a moça calmamente. Ah, sim, eu gostaria que você jantasse comigo hoje à noite, disse John, triunfante. Obrigada, mas não posso, ela respondeu calmamente. John raramente era rejeitado, não apenas no trabalho, mas na vida em geral. Via de regra, o cheiro de seu dinheiro atraía as moças onde quer que ele estivesse. Por que você não pode? Não pode sair do trabalho? Eu cuidarei disso. Não, por favor, não faça isso. Não posso porque vou me casar em 2 meses. Não estou namorando ninguém além do meu noivo. Mas agradeço muito por ter me convidado. Eu posso convidá-lo, disse John e sorriu. Acho que não, respondeu Juliane de forma um tanto desafiadora, ou melhor, espero que você seja razoável. E se eu não for tão razoável assim? Perguntou ele, tentando parecer charmoso. Então, receio que terei de contar ao seu pai, respondeu Juliane calmamente. E daí? Meu pai não manda em mim. Além disso, ele fará tudo o que eu pedir. Até mesmo demiti-lo, se eu quiser. John, acho que não quero continuar essa conversa. Desculpe-me, mas tenho muito trabalho a fazer. E enquanto ainda estiver em meu emprego, quero fazê-lo da melhor forma possível. Por favor, disse ela, caminhou até ele e fez um gesto para que ele saísse. Ele não gostou nem um pouco disso. Saiu furioso de seu escritório. E foi até seu pai. Acontece que ele não estava em seu escritório. Frank havia alertado o RH há alguns anos que seu filho não poderia demitir quem quisesse. Houve uma situação semelhante em que uma garota de quem seu filho gostava não cedeu a ele. É certo que essa moça estava apenas desempenhando o papel de uma prostituta. Mas, ainda assim, era inaceitável. John não podia demitir Juliane sozinho, pois precisava do pai, então decidiu esperar. Miley chegou a pensar que seu chefe havia mudado de ideia e tentou insinuar novamente sobre sexo, mas ficou decepcionada mais uma vez. Ao entrar no escritório, John foi direto para a sala de seu pai. Quando ele entrou, como de costume, sem bater na porta, descobriu que Frank estava no meio de uma reunião. Juliane estava em um quadro branco com algumas anotações e desenhos, e estava falando algo para os participantes. Frank notou a presença de seu filho e simplesmente disse: Você pode esperar 15 minutos? Se sim, volte mais tarde. Ou pode se juntar a nós. Seu olhar foi mais convincente do que as palavras. John não pretendia interferir no fluxo de trabalho, então se sentou em uma cadeira livre e decidiu esperar ali mesmo. Juliane estava apresentando o conceito de uma nova campanha de arrecadação de fundos que eles estavam organizando para atrair investidores. Quando ela terminou, eles passaram mais alguns minutos discutindo questões de trabalho e depois todos saíram. Vou pedir para você ficar, disse John e segurou o cotovelo de Juliane. Ela parou obedientemente. Embora fosse óbvio que ela não estava nem um pouco confortável com o que estava acontecendo. Pai, Juliane terá de ser demitida. Ela tem sido péssima em seu trabalho.
Ela também é insubordinada, disse John sarcasticamente, olhando para o pai. Ela é mesmo? Comentou Frank. E como você sabe que ela não está fazendo um bom trabalho? Ela aparece tão raramente. Era óbvio que o pai não queria lidar com o filho de jeito nenhum. Pelo menos não na frente de Juliane, então Frank a deixou ir. Quando ela saiu, ele simplesmente continuou: "O filho, o que pensa que está fazendo? Pai, o que você está fazendo? Você se preocupa mais com uma garota do que com seu próprio filho? Despeça-a, por favor. Ela não é apenas uma garota de rua. Ela é uma profissional de alta classe com diploma universitário e excelentes habilidades, embora tenha pouca experiência. Ela é uma funcionária valiosa. Isso não é negociável. Eu também tenho um diploma universitário. E sou mais valioso do que ela. Ou você não concorda? John, sua formação universitária não foi apenas paga, foi comprada. E você não tem interesse na empresa. O que há de errado com a Juliane? Adivinhe, disse John e sorriu. Você está dando em cima dela? Papai perguntou ameaçadoramente, e nem pense nisso. Não quero ouvir isso de novo. Essa conversa acabou. Você está livre para ir embora. John ficou atônito com o comportamento de seu pai. Ele nunca havia falado com ele daquela forma em sua vida. E foi por causa de um criminoso. Um rato cinzento. Por que seu pai a estava defendendo? O homem tinha muitas perguntas sem resposta, mas decidiu não agravar a situação. Voltou para seu escritório e decidiu fazer com que parecesse trabalho por um tempo. John decidiu visitar Juliane novamente e tentar descobrir por que seu pai se importava tanto com ela. Olá, de novo, disse ele ao entrar sem cerimônia em seu escritório. Estou de olho em você. Não sei o que você quer dizer, John, disse a garota confusa. Você não gosta de mim, e isso é basicamente real. E só há uma explicação. Juliane olhou para ele com apreensão. Por um segundo, ela achou que tinha adivinhado tudo, mas John continuou: Você está namorando meu pai. Não negue isso. Isso está estampado em seu rosto. Há uma razão para você estar tão assustada. Mesmo que ele não queira demiti-la, ele terá de fazê-lo quando eu contar à minha mãe. Ela o colocará no lugar dele em pouco tempo. Você está muito enganado, disse Juliane com um sorriso, satisfeita por ele não saber de nada. Se não acredita em mim, pergunte ao seu pai. Temos uma relação estritamente comercial. Isso é o que você dirá à bolsa de trabalho quando vier procurar um novo emprego. Ela o interrompeu, mas depois pareceu trocar a raiva pela piedade. Mas ainda posso mudar de ideia. Tudo o que você precisa fazer é jantar comigo. Naquele momento, o celular de Juliane tocou. Ela olhou para a tela e levou o dedo delicado aos lábios, indicando que precisava de um momento. Oi, querido, sim, estou um pouco ocupada, mas se for rápido, vá em frente. A voz de um homem saiu do telefone. O que você quer? Salmão grelhado ou camarões ao molho de vinho? Eu quero o salmão. É incrivelmente delicioso. Pode ser. Vejo você hoje à noite, então. Eu amo você. Eu amo você. Tchau. A garota olhou atentamente para John, que estava ouvindo a conversa, e então disse: Olha, eu já tenho planos para hoje à noite. Desculpe-me. Talvez não precisemos esperar até hoje à noite. Podemos ir sem hora marcada. Gosto de você, disse ela e deu um passo à frente. Isso está fora de questão. Eu lhe disse que vou me casar em breve. Eu amo meu Mickey. Por favor, vá embora. Tenho trabalho a fazer, ela insistiu. Você sabe que eu posso comprar você, seu mestre Mickey e toda a cidade, respondeu John com raiva. Não estou acostumado a ser rejeitado. Muito menos 2 vezes. Você está cavando seu próprio buraco. Então terei que cavá-lo mais fundo para fazer uma piscina, brincou Juliane, o que o deixou ainda mais irritado. Tudo bem, saia. Ele saiu do escritório dela, mas, por algum motivo, estava com raiva de si mesmo. Por que ela desistiu de você? Ela disse não e disse não. Deixe-a ir.
Você tem muitas garotas que fariam qualquer coisa por você. Por que você precisa desse rato cinza de escritório? John foi ao banheiro, lavou o rosto e estava voltando para o escritório quando viu que Juliane estava com pressa. Ele decidiu segui-la. A garota saiu para o estacionamento. Ela olhou em volta. E foi direto para um SUV caro, que o homem reconheceu facilmente como o carro do pai dela. Então ele estava certo. E eles estão juntos. Mas antes de contar a sua mãe, John decidiu obter provas. Ele pegou seu iPhone e ligou a câmera. Mas ele não teve tempo de tirar nenhuma foto, porque o carro pousou e saiu do estacionamento. Seu Bentley não estava muito longe. Frank e Juliane dirigiram até um café aconchegante não muito longe do escritório dele. Aparentemente, eles estavam indo almoçar. John notou que todas as mesas estavam separadas umas das outras por telas translúcidas. Tudo o que ele precisava fazer era se esgueirar até a mesa ao lado para ouvir o que eles estavam falando. 2 minutos depois, ele estava sentado atrás deles, ouvindo cada palavra. Era evidente que Juliane não estava feliz. Você não pode explicar isso a ela para que ela pare de dar em cima de mim? Isso é demais, disse a garota, ressentida. Eu já lhe disse, ignore-o, amanhã ele conhecerá outra pessoa e se esquecerá de você. Ele é sempre assim. Não se preocupe com isso. Pelo menos você sabe que eu não vou demiti-la, disse o pai e beijou a mão da menina. John estava cada vez mais convencido de que havia algo entre eles. Mas isso fazia com que a garota parecesse ainda mais desejável para ele. Se até o pai dela gostava dela, ele certamente deveria experimentá-la, pois o que o atraía tanto? Bem, podemos conversar assim, se você quiser. Sua mãe e eu vivemos como estranhos há muito tempo. Não dormimos juntos há anos. Ela tem um amante. Talvez até 2. Eles mudam o tempo todo. Não tenho mais conhecimento de seus casos. Mas, caso esteja se perguntando, foi ela quem matou nosso amor. Ela me traiu primeiro. Eu queria deixá-la, mas ela me ameaçou dizendo que, se eu me divorciasse dela, nunca mais veria meu filho. E ela não estava brincando. Então, durante anos, brincamos de casados. E a Ariana? Eu a amo. Amo há anos. Mas você sabe o que significa amá-la. Você mesmo já foi muito próximo dela. John parecia ouvi-lo, mas não conseguia escutá-lo. Quem você está enganando? Se quisesse deixar sua mãe, não haveria nada que o impedisse. Então você tem mentido para ela todos esses anos. E você tem mentido para ela. Amantes? Na casa da minha mãe? Como pôde pensar nisso? Na verdade, o problema é o seguinte. Ela tem sujeira sobre mim. Há muito tempo. Mas ela vem escondendo isso há anos. Em público, sempre fizemos o papel de casal feliz. E esses eram os termos dela, não os meus. Ela não sabe nada sobre a Ariana. Muito menos da Juliane. E eu quero que continue assim. E se ela souber, e daí? Ela vai machucá-las. Eu a conheço. Mas não posso fazer nada a respeito. É mais fácil para mim esconder isso. Por que eu deveria acreditar em você? Porque você já tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões. Pelo menos espero que sim. Você conhece sua mãe. Catherine é fria e calculista. Foi ela que o colocou em um colégio interno quando você era apenas uma criança. Tentei impedi-la, mas ela não quis me ouvir. Quanto carinho ou cuidado maternal você recebeu dela ao longo dos anos? Ela me deu um Bentley. Essa não é a melhor expressão de amor? Foi por isso que eu o criei para ser um mercenário, filho. Eu tinha um bom exemplo diante de mim. Seu amor pelo dinheiro veio de sua mãe. Você sempre achou que o dinheiro podia comprar felicidade. Ela não ama nada mais do que o dinheiro. Foi por isso que ela me deu o Bentley. Só que ela o comprou com meu dinheiro, se você se lembra. Sim, e ela me disse que queria que eu me saísse melhor do que qualquer outra pessoa.
E ela pode não ser uma babona como algumas mães que sopram poeira nos filhos, mas isso não faz dela uma mãe ruim. O que você me deu? Um moletom idiota. Isso é o quanto você me aprecia? Na verdade, foi a Ariana que fez esse moletom. E ela o tricotou com amor para você. Eu não poderia lhe dizer isso. E, a propósito, a Ariana também escolheu muitos de seus outros presentes de aniversário. Embora você não tenha gostado deles, porque você só gosta de dinheiro. De qualquer forma, por favor, não diga nada à sua mãe. Você faria isso por mim? John olhou para o pai e não acreditou no que ouvia. Na verdade, ao perceber que o moletom havia sido tricotado por sua antiga babá por algum motivo desconhecido, um sentimento estranho ecoou em sua alma. Alegria? Mas de onde? Ele odiava pensar que seu pai havia escondido sua segunda família por anos. Com uma condição, disse John, e era óbvio que ele estava pensando em algo. Qual? Que nem essa Juliane nem sua Ariana estivessem no testamento. Seu pai olhou para John com severidade. Ele não se sentia à vontade com o que o próprio filho estava dizendo. Não, isso não vai funcionar assim. Juliane é minha filha. E Ariana é minha esposa de verdade. Mas não no papel. Ela tem me apoiado todos esses anos. Filho, eu amo você. Mas sua mãe. Ela não nos deixava ficar juntos. Apesar de eu estar pedindo o divórcio há anos. Vou lhe dizer uma coisa, se você contar a ela, eu vou para a cadeia, e todos nós ficaremos sem nada. Incluindo você. Portanto, depende de você. Estou disposto a assumir a responsabilidade por meus atos. E você? Eu decido o que estou disposto a fazer, respondeu John, depois se levantou da cadeira e saiu do apartamento. Ariana estava chateada. Por um lado, ela se arrependia do que havia acontecido. Por outro lado, ela não via John há muito tempo. Exceto em fotos. Ele havia se tornado um homem tão bonito e forte. Quando John era pequeno, ela o adorava. Quando Ariana tinha apenas 18 anos, ela conseguiu um emprego como babá para uma família rica. Ela precisava muito do dinheiro. Estudou por correspondência, mas não podia pagar as mensalidades. Seus pais já a haviam deixado nas mãos de sua avó há muito tempo. Nos primeiros meses, ela nem sequer notou Frank, embora ele tenha se afeiçoado imediatamente a ela. Ele gostava da jovem que cuidava de seu filho com tanta ternura e reverência. Sua esposa Catherine era fria com o filho e, em geral, embora parecesse maravilhosa quando se conheceram. Ela não se importava com o próprio filho e, por isso, havia espaço para uma babá em sua casa. Frank viu que, com a chegada de Ariana, seu filho estava mais feliz. Secretamente, ele desejava que fosse sua esposa que fosse tão gentil e amorosa com seu filho. Mas, a cada ano que passava, ficava cada vez mais evidente que ele não poderia esperar que ela fizesse isso. O iniciador do relacionamento entre Ariana e Frank foi ele mesmo. Ela resistiu por um longo tempo. Não queria separar sua família. Mas quando percebeu e viu com seus próprios olhos que não havia família, ela desistiu, especialmente porque há muito tempo havia se apaixonado pelo pai do menino. Havia muitos cômodos na casa. Eles podiam se esconder em qualquer um deles. Mas quando Ariana ficou grávida, Frank a forçou a deixar o emprego. Ela não queria deixar John. Sentiu falta dele por um longo tempo. Mas não havia escolha. Frank colocou sua amada em um pequeno apartamento não muito longe de seu antigo escritório. Ele morou lá com a filha durante os primeiros 5 anos. Ele os visitava sempre que podia e os ajudava com dinheiro. Durante alguns anos, eles moraram em um apartamento de 3 quartos em um bairro afastado do centro. Frank sempre foi muito cuidadoso. Quando as receitas da empresa se multiplicaram, ele comprou para Ariana um apartamento grande e aconchegante em um prédio novo, onde o filho dela visita hoje. Ele garantiu que ela recebesse uma boa educação. Ele mesmo gostava de conversar com ela sobre assuntos adultos, mesmo quando ela era apenas um bebê. Ele gostava de como sua filha era inteligente e séria desde a infância e, em momentos como esse, ele se arrependia de ter se envolvido menos com John.
Foi uma má ideia mandá-lo para um colégio interno. Mas não havia nada que ela pudesse fazer para mudar isso. Seu filho já tinha idade suficiente para ignorar os pais e a interferência deles em sua vida. Quando Juliane se formou, seu pai lhe ofereceu um emprego em sua empresa. Ela começou nos cargos mais baixos para não despertar as suspeitas dos outros. Mas, por fim, chegou ao cargo que lhe foi destinado em primeiro lugar. Ariana amou Frank durante todos esses anos. E ele a amava. Ela era seu escape, sua alma gêmea. Em seus braços, ele sempre encontrou ternura e apoio. Como muitas outras pessoas ricas, Frank começou seu negócio de forma não muito honesta. Sua esposa ficou sabendo de tudo, mesmo antes do casamento. Ela tinha provas que poderiam comprometer todo o seu negócio. Secretamente, Frank esperava que Catherine conhecesse outro homem, se apaixonasse e o deixasse. Mas, com o passar dos anos, ele percebeu que essa era uma esperança absurda e sua esposa, em princípio, ela só estava interessada em dinheiro e sexo. E, para seu próprio prazer, ela tinha amantes de tempos em tempos. Mas depois os deixava sem remorso. Catherine cresceu em uma família de pares metropolitanos. Seus pais não apenas a adoravam. Eles depositavam tudo o que tinham a seus pés. E, em troca, depositaram nela todos os seus sonhos, que ela foi obrigada a realizar. Ela os considerava indignos e patéticos. O orgulho era mais valioso para ela do que qualquer outra coisa, até mesmo o dinheiro. Ela ficou muito orgulhosa de si mesma quando conseguiu um Pinóquio rico na pessoa de Frank, o que aumentou muito seu status social aos olhos do público. E ela não queria perder isso por nenhum motivo. A própria Ariana trabalhava como psicóloga há muitos anos. Ela tinha seu próprio consultório em um prédio de escritórios não muito longe de sua casa. Ela não tinha muitos clientes, mas era valorizada por sua capacidade de ouvir e ajudar as pessoas, e estava claro que o dinheiro não era a coisa mais importante para ela, de modo que às vezes ajudava mulheres jovens de graça. Escondendo-se até mesmo do marido, há alguns anos ela criou uma página falsa no Instagram e se inscreveu no perfil de John com um nome falso. Agora ela estava curiosa sobre a vida dele. Mas era impossível vê-lo. Ela olhava curiosa para todas as fotos que ele publicava em sua página. Ela sempre gostava delas e às vezes, até as comentava. Algumas vezes, John até gostou de seus comentários. E ela estava insanamente feliz. A mulher percebeu que estava sendo tola. Mas não podia negar a si mesma essa pequena alegria. Para isso, comprou um telefone separado, que escondeu em um lugar isolado. Agora a mulher olhava com medo para o marido e não sabia o que aconteceria em seguida. Ela queria ter pelo menos uma pequena chance de falar com John. Ela tinha certeza de que conseguiria fazer com que ele a ouvisse. Eles eram estranhos agora, é claro, mas ele já havia gostado muito dela. John voltou para seu apartamento e se serviu de um drink. Ele ainda não conseguia processar as informações daquele dia. Sua vida inteira havia sido manchada de falsidade e sua mãe e seu pai não estavam juntos há tanto tempo. Eles não se amavam há tantos anos. E quanto a ele? Eles o amavam. Ou isso também era uma farsa? Ele se sentou na cama e olhou para o quadro que já estava pendurado no apartamento quando seu pai lhe entregou as chaves. John não era um grande pintor, mas essa era uma pintura da qual ele gostava muito. Ela o acalmava em momentos de tristeza. Ela lhe dava uma espécie de calor. Ele não entendia por que ela era tão preciosa para ele. Naquela noite, ele ficou bêbado e adormeceu com suas roupas. Nem sequer tomou banho. Durante toda a noite, ele quis ligar para a mãe e contar tudo, mas um sentimento interno o impediu de fazer isso. No dia seguinte, ele foi acordado pelo telefone. Era sua secretária, Miley. Bom dia, John. Há um jantar beneficente hoje à noite, como você sabe, e seu pai lhe pediu para saber se você vai ou não participar. Que jantar? Perguntou John, tentando combater sua dor de cabeça. Não vou a lugar nenhum esta noite. Diga a ele. Ele desligou e esqueceu a ligação 1 minuto depois. John ainda estava bêbado da noite anterior. Ele dormiu a maior parte da noite.
Quando acordou, sua cabeça finalmente parou de doer. John pegou o telefone para verificar as mensagens, mas ninguém havia lhe enviado uma mensagem. Sem querer, ele abriu a câmera e viu seu reflexo nela. Seu rosto estava irritado e inchado. Ele clicou e tirou uma foto. E então, sem perceber o motivo, ele a carregou no Instagram com a legenda: "Oh, todas as pessoas são idiotas." Nem mesmo meia hora havia se passado quando um comentário apareceu abaixo da foto: "Não fique triste, tudo vai ficar bem." John apenas cantarolou e respondeu: "Como você sabe?" Alguns segundos depois, veio a resposta: "Eu acredito nisso." O próprio John escreveu uma mensagem direta para o admirador desconhecido. "Quem é você?" respondeu ele, "Um segredo." O homem folheou as fotos, mas não havia quase nenhuma. Exceto por algumas fotos estranhas e incompreensíveis, não havia assinantes. E apenas um seguidor, sua conta. "Você está louco?" ele perguntou novamente na mensagem. "Não, você está?" respondeu ele. "Por que não nos conhecemos? Vamos lá onde nos encontraremos?" "Em sua casa, anote o endereço." John escreveu o endereço e recebeu uma mensagem: "Estarei lá em meia hora." Ele achou que era mentira. Mas, por precaução, ele tirou a pistola que guardava para autodefesa do cofre e a colocou na gaveta da cômoda na sala de estar. Ele não sabia por que havia enviado seu endereço para um estranho. Ele não tinha ideia do que esperar do encontro. Mas a curiosidade levou a melhor sobre ele. Meia hora depois, a campainha tocou. John olhou pelo olho mágico, mas alguém o cobriu com a mão. Ele não era covarde, mas a curiosidade levou a melhor. Na soleira da porta do apartamento de John estava Ariana. Ela estava usando um lindo vestido em uma delicada cor cappuccino. E um chapéu para combinar. Parecia que ela estava se disfarçando para que ninguém a reconhecesse. "Bem, entre se você está aqui", disse ele, e a deixou entrar, embora estivesse surpreso ao vê-la. O rapaz não tinha ideia de quem estava vindo vê-lo naquela tarde. Mas ele certamente não esperava que fosse ela. "Olá, amigo. Como está se sentindo?" John não estava com disposição para conversa fiada. Mas ele queria saber por que ela estava aqui. "Por que você está aqui?" "Eu queria ver você." "Eu estava preocupada com você", admitiu a mulher. "Por que eu estaria?" "Porque eu o amo, como antes." "Sim, foi o que eu pensei." "Agora você vai começar a me implorar para não contar para minha mãe." O rapaz a olhou com desdém. "Eu nem estava pensando em fazer isso", disse Ariana e se recostou na cadeira. Ela olhou em volta e sorriu com satisfação. Tudo no apartamento era o mesmo. Nada havia mudado. Estava limpo, embora um pouco empoeirado. "O que está fazendo aqui? Que tal umas panquecas com leite condensado?" ele perguntou, sorrindo novamente, "do tipo que você adorava quando era criança." John sorriu com relutância. Era verdade. Sua babá sempre fazia panquecas com leite condensado para ele. Ele ainda se lembrava do sabor. "Eu não tenho leite condensado", disse ele, relutante, percebendo que ela havia conseguido. Ariana abriu a bolsa e tirou um pote de leite condensado. Ela olhou para John e disse: "Eu tenho um pouco." John sorriu de repente. "Você é louca, sabia? E, de qualquer forma, é apenas leite condensado, sem panquecas." "Sem sorte. Eu ainda tenho farinha, ovos, leite e até óleo vegetal aqui", Ariana disse a ele com um sorriso. Ela tinha uma bela sacola, embora não tão grande. Ela se perguntava como tudo isso cabia ali. "Você é louco. Pelo menos agora eu sei por que as mulheres compram bolsas como essa." "Tem uma frigideira também?" "Não, você tem uma frigideira na sua cozinha." "Errado. Eu não tenho nenhum utensílio. Pelo menos não para cozinhar." A mulher olhou para ele com surpresa e disse misteriosamente: "Na verdade, você tem." "Como você sabe?" perguntou ele, um pouco surpreso. "Venha, vou lhe mostrar", Ariana respondeu e entrou confiante na cozinha. Ela foi até a bancada, pressionou gentilmente o painel lateral com o dedo e ele se abriu. John olhou para ela incrédulo. Dentro havia uma pilha de todos os tipos de coisas: panelas,
frigideiras, tigelas, de onde elas tinham vindo? Eu sempre pensei que fosse apenas uma mesa, mas como você sabia que havia algo lá dentro? Quero dizer, não há nem mesmo uma maçaneta. Eu nem sabia que elas abriam. Na verdade, John raramente estava em sua cozinha. Ele preferia comer em restaurantes caros. E, em casa, só podia pedir comida para a viagem de vez em quando, se convidasse a namorada da casa ao lado para visitá-lo e ela se atrasasse. Na geladeira, ele guardava principalmente álcool e água engarrafada. Eu mesmo decorei esse apartamento há 8 anos. Embora, até onde eu saiba, você tem informações diferentes sobre isso. John olhou para ela e não conseguiu acreditar. Quando seu pai lhe entregou as chaves do apartamento, tudo já estava pronto. Até as toalhas do banheiro. Tudo o que ele tinha de fazer era se mudar. E ele gostou tanto que imediatamente contou a todos os convidados reunidos no banquete em homenagem ao seu 25º aniversário. Sua mãe ficou muito feliz e disse que estava decorando ela mesma. E ele acreditou nela na época. Vejo que você não acredita em mim. É claro que não acredito. Minha mãe fez a decoração. Ela mesma me disse isso. Então, como sei que há uma lâmpada brilhante no canto, atrás daquela cortina, como a que você tinha quando era criança? Lembre-se, quando fica quente, as luzes se espalham pelo cômodo, disse ela e puxou a cortina para trás. John nem sabia que tinha aquela lâmpada. Ele nunca havia se aproximado daquela janela em todos esses anos. A vista dela era mais ou menos. Como eu sei que, quando você se mudou, todas as toalhas do banheiro eram laranjas. E havia um roupão branco com capuz pendurado em um gancho, com barcos cinza. Lembra quando você disse que gostaria que todas as toalhas da sua casa fossem laranjas? E você adorava o roupão do papai. John encarou sem pestanejar. Como ela podia saber todas essas coisas? Era pura verdade. Ele estava tão animado na época. Ele achava que sua mãe tinha feito tudo. E ele estava muito grato a ela. Ele achava que era a primeira vez em anos que ela expressava seu amor por ele daquela forma. E agora descobriu que não era ela de fato. Como sei que você tem um quadro muito bonito do outro lado da cama? Há uma foto do mar, um pôr do sol e um pequeno iate à distância. E se você olhar com atenção, verá uma jovem com um vestido azul no iate. Ela tem cabelos ruivos, não tem? Diga-me que você pintou o quadro, John resmungou. Não, é trabalho da Juliane. Ela é pintora. Outra notícia que foi difícil de engolir. Ela havia passado tantos anos admirando um quadro que, na verdade, havia sido pintado por sua própria irmã. Você trouxe algo para beber? Estou com vontade de ficar bêbada esta noite, disse ela com tristeza. Não, não precisa, vamos fritar panquecas, Ariana sugeriu, pegou-o pela mão e o levou até a cozinha. Ela rapidamente e habilmente amassou a massa, aqueceu a frigideira, que era como uma jovem virgem, porque por tantos anos John nunca havia visto. Quando a babá começou a fritar as panquecas, o cheiro chegou ao nariz do menino, que antes simplesmente adorava. Ele adorava sentar-se na cozinha e ver a babá fazer panquecas. Às vezes, ele tentava pegar uma antes de ela terminar, mas ela sempre pegava uma pá cheia de panquecas. E então ela pegava algumas panquecas, colocava-as bem arrumadas no prato, e ele as comia avidamente, e dessa vez John apenas sentava e observava, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Quando Ariana terminou, havia um prato de panquecas e 2 xícaras de chá sobre a mesa. Ela se sentou em frente a ele e estendeu uma das xícaras para ele. Sirva-se, disse ela em voz baixa e tomou um gole. John pegou uma panqueca e a colocou na boca. Ele gostava de fazer isso quando era criança. As panquecas eram muito finas e tinham muito leite condensado. Era como costumava ser. Era um pouco de felicidade. Era como se ele estivesse voltando à sua infância. A mesma coisa aconteceu com as panquecas seguintes, até que o prato ficou vazio, assim como a xícara de chá. Há quanto tempo você está me assinando? Ela perguntou de repente. Há alguns anos, admitiu Ariana. Você tem me seguido? É mais como observar sua vida. Eu estava interessada. Era um pouco estranho.
Ela não tinha seu pai ou sua mãe entre seus seguidores. O pai dele basicamente ignorava a mídia social. Ele não tinha uma única página. E sua mãe? Ela nunca se inscreveu em todos esses anos por algum motivo. O que ela achava interessante? Muitas coisas. Você esteve em muitos lugares bonitos. Eu tinha um pouco de inveja de você. Lembra daquela foto do Bona? Ao pôr do sol. Eu me lembro da foto, mas não me lembro muito sobre aquele dia. Nós voamos para lá em um helicóptero quando estávamos muito bêbados. Isso é muito ruim. Pensei que você mesmo tivesse ido até lá. Eu estava orgulhoso de você. Você tem alguma lembrança sóbria? Perguntou a babá com um sorriso. Na verdade, não muitas, respondeu ele, perguntando-se por que de repente havia decidido ser honesto com ela. Ariana se levantou da mesa e foi até sua bolsa. Ela pegou um pedaço de papel e alguns marcadores e começou a desenhar algo. Mas John não conseguia ver o que ela estava desenhando. Então, ele decidiu satisfazer sua curiosidade. Como é para você viver toda a sua vida na sombra da minha mãe? Perguntou ela com arrogância. Sinceramente, estou cansada disso. Estou cansado de me esconder. Às vezes, gostaria de ir a um restaurante com Frank. Eu me imagino colocando meu vestido mais bonito, meus saltos altos e caminhando com ele. Ele puxa uma cadeira para mim, traz meu vinho rosé favorito e jantamos juntos como todo mundo. Ela contou isso de forma tão triste que John sentiu pena dela por um segundo. Sua vida inteira era um segredo. Ela e o pai nunca saíam de férias juntos. Ela nem sempre passava a noite no apartamento dele. Provavelmente não é o sonho de toda mulher. O que você está desenhando aí? Perguntou o garoto com tristeza. Sua vida, disse ela calmamente e mostrou a folha de papel. Ela desenhou em vários quadradinhos. E em cada um deles colocou um número de 1 a 100. Era incrível como ela conseguia fazer tudo isso tão rapidamente. Alguns dos quadrados foram coloridos com caneta vermelha e outros com caneta azul. Mas apenas uma pequena parte ficou sem cor. Que diabos é esse absurdo? Veja, em vermelho estão os anos que você já viveu e dos quais mal se lembra. Em azul estão as caixas que são consideradas idade de sobrevivência. A partir dos 70 anos de idade. Nesse ponto, considera-se que as pessoas estão vivendo suas vidas, mas não podem mais mudá-las seriamente. E as caixas brancas são o que lhe resta para viver. Ou seja, os anos em que você pode mudar seriamente sua vida. Imagine se todas elas ficarem vermelhas e você ainda não tiver nenhum momento que realmente queira lembrar? Você é um psicólogo agora? Na verdade, sim, veja, ele disse e apontou para a caixa com o número 35, nessa caixa você poderia conhecer sua futura esposa, na próxima caixa você poderia se casar e em mais 2 caixas você teria uma menina e a chamaria de Mabel. O quê? John riu. Eu nunca em minha vida daria um nome tão estúpido para minha filha. O meu seria Snesana ou Cristina, mas definitivamente não seria Tônia. Tudo bem, que seja Cristina, Ariana sorriu agora, mas em mais 3 caixas, você teria um filho, deixe-me adivinhar, Tom, certo? Errado de novo. Eu chamaria meu filho de Alex ou Nate, mas definitivamente não de Tom. É um nome um pouco chato. Veja, você é um bom pensador. Mas se não mudar nada em sua vida, ela ficará cada vez mais vermelha, disse Ariana e começou a sombrear os quadrados brancos um a um. Naquele momento, John entendeu o significado das palavras dela. Ele havia vivido cada dia e cada ano em vão. Ele não havia deixado nada para trás. Nada mesmo. Pare com isso, estou ouvindo, disse ele, e arrancou o pedaço de papel dela. Não faça isso. E não entre em minha cabeça. Desculpe-me, não queria aborrecê-la. É tudo por causa do seu Instagram. Tenho observado você queimar sua vida lentamente durante todo esse tempo. Eu queria tanto lhe dizer que você tem outras opções. Você pode ser um marido, pode ser um pai, pode ter filhos. Mas você está apenas vivendo, e a vida está passando por você.
Muitas pessoas o invejam, mas nem sequer percebem que são elas que estão sendo invejadas. Não tenha pena de mim. John ficou com raiva. Não sinto pena de você. Por favor, não se ofenda. Posso ver aquele quadro novamente? Senti muita falta dele. John assentiu e ela entrou em seu quarto. E o menino a seguiu por algum motivo. Quantos anos ele tinha quando pintou o quadro? 15, respondeu a babá, pensativa. É uma de suas melhores pinturas. Seu pai sempre gostou dele. Ele até guardou um pouco de rancor quando descobriu que ele tinha ido morar com você. Eu ainda não consigo acreditar que você já entendeu tudo aqui, admitiu John. Ariana se agachou ao lado da cama e começou a mexer embaixo dela. Depois de um momento, ela tirou um pedaço de tecido bordado. Você sabe o que é isso? É um amuleto. Minha avó o fez para mim quando eu era pequena. Ela disse que ele me protegeria de pessoas ruins. Eu o deixei aqui para mantê-lo seguro, disse ela, com lágrimas brilhando traidoramente em seus olhos. Ela não precisava de mais nenhuma prova. John agora acreditava definitivamente que ela havia criado um ambiente impecavelmente acolhedor no apartamento em que viverá por tantos anos. E ele nem sequer havia notado. Bem, tenho que ir, seu pai voltará logo. Ariana se dirigiu para a saída e John a seguiu. Posso lhe perguntar uma coisa? Perguntou ele com tristeza. Pergunte. Um abraço, disse ela, e sorriu. John se lembrou novamente de como gostava de abraços com sua babá quando era pequeno. E ela também adorava. Ele foi até ela e a abraçou com força. Era muito estranho. Ela era grande e ele era pequeno. Quando John soltou Ariana, ela fungou suavemente e enxugou as lágrimas. Obrigada, senti falta dele, foi tudo o que ela disse e saiu. Quando Ariana foi embora, John sentiu um peso pesado em sua alma. Como se tivesse perdido algo muito querido para ele. Já havia passado muito tempo. Havia tantos pensamentos conflitantes em sua cabeça. Por muitos anos, ele acreditou que sua mãe realmente havia feito tudo em seu apartamento. E, afinal, ela nem sequer esteve aqui uma vez. Quero dizer, ela realmente não esteve aqui nenhuma vez desde que me mudei para cá. Ela teve muitas oportunidades, pensou John com tristeza. Ele também não visitava muito seus pais. Mas isso se devia mais ao fato de ele passar muito tempo viajando pelo mundo. E quando voltava, passava algumas horas falando sobre suas experiências. John pegou o celular e abriu a página do Instagram de sua mãe. Havia uma história sobre um evento beneficente ao qual ele não tinha ido. Catherine estava lá, como sempre, em toda a sua glória. Ela estava ao lado do pai, segurando a mão dele. Como se eles ainda fossem cônjuges amorosos. Ele viu pelas fotos dela, ele notou que sua mãe usava vermelho na maioria das vezes. E apenas ocasionalmente em preto ou branco. Não há outros tons em seu guarda-roupa. Em todas as fotos, ela sorri, mas seus olhos permanecem frios. Se sua mãe fosse decorar seu apartamento, ela o decoraria em vermelho, preto e branco. E certamente o quadro seria de algum artista famoso, comprado por vários milhões. Era estranho que ele mesmo não tivesse notado isso antes. Enquanto pensava nisso, ele recebeu uma mensagem no Instagram. Da conta secreta de Ariana. Você encontrou os livros ou também nunca os viu? Onde eles estão? No criado mudo ao lado da cama. John foi até a mesa de cabeceira e pressionou um painel com o dedo, como na cozinha. Ele se abriu. Havia livros. 10 ou mais. Todos livros de detetive. Ele nunca imaginaria que havia livros em sua casa. Embora às vezes ele realmente quisesse ler algo que não fosse e-books. Mas nunca lhe ocorreu comprá-los. A mesa de cabeceira ainda tinha um nicho e uma gaveta, que era o que ele usava ativamente. No nicho, ele guardava o telefone enquanto dormia, e na gaveta, os preservativos. Obrigado, foi tudo o que ele disse. Não tem de que ponto o cara pegou um dos livros e começou a ler. Ele não queria mais beber. Queria entrar em uma história interessante. De manhã, ele acordou embaixo do livro. Ele nem se lembrava de ter desmaiado.
Ele queria terminar de ler o livro primeiro, mas depois decidiu ir ao escritório. Quando chegou lá, a primeira coisa que fez foi ir até a sala de Juliane. Bem, olá, mana, disse ele secamente. Dessa vez, ela sorriu calorosamente para ele. E respondeu, olá para você também. Como está? John ficou surpreso ao pensar que fazia muito tempo que ninguém lhe perguntava como ele estava. Embora, a princípio, ele sempre estivesse se saindo bem. Mas depois de conversar com Ariana, ele se sentiu vazio e triste. Bem, eu acho. Como você está? Estou bem. Pena que você não veio ontem à noite. Foi uma ótima noite. Tenho certeza de que você planejou tudo, ele provocou, mas a garota preferiu ignorá-lo. A propósito, o que você achou da pintura? A mamãe lhe falou sobre ele? O John sugeriu. Me contou o quê? Que ela veio me ver ontem. Juliane se levantou da cadeira. Ela não sabia do que estava falando. Como assim, ela veio falar com você? Porque, naquele momento, John percebeu que havia falado demais. Acontece que a babá não havia contado a ninguém sobre a visita dele. Sim, aconteceu em um momento. Ela estava preocupada, eu acho. A propósito, gosto muito do quadro. Há muito tempo que gosto dele. Você pode me mostrar os outros um dia desses? Ela conseguiu mudar de assunto. Sim, por que não? Você sabe onde moramos agora. Por que não vai até lá? Um dia desses. Está combinado. Inesperadamente, Juliane perguntou a seu novo irmão. Você desaprova a minha mãe? Eu não sei. Quero dizer, tecnicamente, eu deveria. Mas acho que não é da minha conta. Papai é um adulto. Ele sabe como viver sua vida. Sim, ele é um ótimo pai. Eu o adoro. Gostaria que eles estivessem mais próximos. Mas, você sabe, isso ainda pode ser arranjado. Sim, se você quiser. E nós dois não temos muito. Não, fale por você. Meu pai quer muito conhecer você. Ele fala muito sobre você. Ele não tem muito do que se orgulhar, mas encontra motivos para isso. Ele o ama muito. Essa foi outra revelação para John. Pelo menos seu pai o amava de verdade, mas por que ele não demonstrava isso? Ou demonstrava? O filho simplesmente não via isso. Como aquele suéter de tricô. Ou o apartamento. Quero dizer, seus sentimentos calorosos se infiltraram em tudo isso também. Bem, é bom ver você. É melhor eu ir andando. Juliane ficou feliz por seu irmão ter aparecido para conversar. Na verdade, ela queria conhecê-lo melhor. Secretamente, ela o invejava. A ideia de que seu pai não poderia nem mesmo levá-la ao altar quando ela se casasse a deixava triste. Mas ela percebeu que isso ainda não era possível. Isso certamente não passaria despercebido pelas pessoas ao seu redor. E como ela explicaria isso a ele? John saiu do escritório sem sequer entrar em sua sala. Ele também não queria ver seu pai ainda. Ele tinha muito em que pensar. Muito sobre o que pensar. Ele chegou em casa e decidiu terminar o livro. Quando terminou, abriu a última página sem querer. Ela tinha o "Eu te amo" escrito no canto. Estava claro que não era para ele, mas para quem? Ele estava curioso. Então John escreveu para a própria Ariana. Quem escolheu os livros? 2 minutos se passaram, e então veio a resposta. Seu pai. Ele sempre lhe dava livros nas festas de fim de ano. Mas ele só escolhia os que gostava particularmente. Você já os leu? Só um até agora. Foi muito interessante. De certa forma, também era bom saber que seu pai havia escolhido os que ele considerava os melhores. Em algum lugar lá no fundo, John ainda era uma criança, ressentido com os pais por não lhe darem atenção quando ele era pequeno. Ele havia escondido isso em seu íntimo por um longo tempo, tentando esquecer e não se lembrar. Mas agora era especialmente difícil. Depois de terminar um livro, John pegou o próximo.
Ele passou vários dias lendo. Quase não saía de casa. De vez em quando, pedia comida para não passar fome. Ninguém ligou ou escreveu para ele durante todos esses dias. Onde será que eles foram parar? Ele pensou com seus amigos. E então lhe ocorreu que ele sempre era o primeiro a escrever ou ligar para eles para se encontrarem. E então a festa começou. Quando terminou de ler os livros que estavam na mesa de cabeceira, ou melhor, quando os leu de capa a capa, John teve a impressão de que havia se tornado uma pessoa diferente. Quase uma semana sem álcool e outros prazeres havia lhe feito bem. Sua cabeça havia clareado. De repente, ele percebeu que via a situação de Ariana e de seu pai sob uma luz diferente. Ele até sentiu pena dos dois, por terem tido que se esconder por tanto tempo. Mas será que a mãe poderia realmente machucar o pai? Ele queria descobrir. Ele discou o número de Catherine para avisá-la que estava indo visitá-la. Mas ela não atendeu. Quando John chegou à grande casa de campo, não havia ninguém para recebê-lo. Não havia nenhum segurança, nenhum guarda, nenhum jardineiro. Não havia segurança, nem jardineiro, nem mordomo. Eram cerca de 6 horas da tarde. Ele se perguntou por que ela havia demitido todos os que trabalhavam na casa. John sabia todas as senhas, então não teve problemas para abrir o portão e entrar na casa. Não se via a mãe em lugar nenhum, mas ouvia-se música no andar de cima. Quando John chegou ao terceiro andar, a música estava bem alta. Havia risadas e vozes vindas do quarto mais distante. Ele entrou no quarto e viu sua mãe na companhia de um estranho. "Oi, mãe, está se divertindo?" John perguntou com desprezo e se afastou para que ela pudesse se lavar. Ela deu um pulo de surpresa. Rapidamente vestiu um roupão e adotou uma postura defensiva e, aos 50 anos e com uma cauda, Catherine estava linda. Mas ninguém ficou surpreso, porque ela havia gastado muito dinheiro em medicina cosmética e cirurgia plástica. Certa vez, ela prometeu a si mesma que permaneceria jovem e bonita enquanto o dinheiro durasse. "O que está fazendo aqui?" "Vou explicar tudo", disse ela e o arrastou para fora do quarto pela mão. Eles desceram juntos as escadas. Catherine serviu-se de uma taça de vinho e seu filho serviu o uísque em um copo. "Obrigado, na verdade estou dirigindo", disse o filho e guardou o copo. E desde quando você não bebe enquanto dirige?" "Que novidade! Decidiu brincar de ser um mortal aleatório? Ou de policial de trânsito arrependido de gastar dinheiro?" "Eu simplesmente não quero." "Então vá em frente e explique." "Você prometeu", insistiu o cara. Catherine olhou para ele desafiadoramente. "Não há mais defesa, apenas ofensa." "E então, você ainda achava que seus pais tinham um casamento feliz?" "Lamento desapontá-lo, mas esse não é o caso há muito tempo." Não foi o que ela disse que irritou John, porque ele já sabia a verdade. Foi a maneira como ela disse isso. Como se sua família não tivesse valor. Havia muito desprezo em cada palavra que ela dizia. Naquele momento, ele já havia se decidido. Ele já havia percebido. "Eu só vim falar com você sobre isso. Você sabe que seu pai tem outra mulher?" "Eu não duvidaria que ele tivesse mais de uma", a mãe dele bufou, "mas eu não dou a mínima para como ele vive ou o que ele faz." "Não, só uma, pelo que sei. E também sei que ele quer se divorciar de você e se casar com ela." "O que é isso?" Catherine não esperava por isso, mas sorriu e disse com muita confiança: "Isso é improvável. Não vale a pena." "Por que você pensaria isso?" "Eu tenho um trunfo na manga contra seu pai", disse a mãe dela misteriosamente. "Então já está na hora de você descobrir. Você receberá os papéis do divórcio hoje ou amanhã. E eu não me surpreenderia se os advogados dele redigissem retroativamente algum tipo de acordo pré-nupcial que a deixasse sem um tostão." "Do que está falando?" A mãe gritou com raiva: "E não vai acontecer nada." Ela se levantou da cadeira e correu para o escritório do pai. Fazia muito tempo que Frank não entrava nele, assim como nesta casa. Catherine empurrou uma das prateleiras para o lado com muita dificuldade e a alcançou como se estivesse procurando algo.
Ela sabia que ele procuraria em toda a casa, exceto em um cômodo, disse ela triunfante, esperta, não era? John estava satisfeito. Seu plano havia funcionado perfeitamente. Pelo menos deixe-me ver o motivo de todo esse alvoroço, ele pediu e estendeu a mão. Sua mãe, desavisada, entregou-lhe a pasta. Ela tinha certeza de que o filho estava do lado dela. John folheou rapidamente os títulos de propriedade, mas não olhou para o significado. Mamãe, eu queria lhe perguntar, disse ele, fingindo estudar os papéis. Como você sabia que eu gosto tanto da cor roxa? O que você quer dizer com isso? Perguntou Catherine sem entender. Bem, lembra que você decorou e mobiliou meu apartamento? Você encomendou toalhas roxas especialmente, não foi? A mulher percebeu que havia algo errado, mas não conseguia descobrir o que era. Então, ela decidiu brincar com o filho. Claro, eu sou sua mãe. Eu sei qual é sua cor favorita. Você gosta de roxo desde pequeno. É por isso que as toalhas eram dessa cor, disse ela com um sorriso. Você está enganada, eu sempre gostei de laranja. E as toalhas ali eram laranja, respondeu o filho com tristeza. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que estou guardando os papéis. Você vai se divorciar de seu pai e não vai fazer uma cena por nada. Receberá sua metade após o divórcio. E você o deixará em paz. E se você for malcriada, ele a processará por tudo. Afinal de contas, tenho certeza de que não será difícil encontrar provas de suas muitas infidelidades. Você me ouviu? Ou está repetindo isso de novo? Catherine deu um passo rápido em direção a ele e queria pegar a pasta, mas John era mais ágil. Ele levantou a pasta sobre a cabeça com o braço estendido, de modo que ela não conseguiu nem pular. Mamãe, sou uma cabeça mais alto que você. Você não conseguirá alcançá-la se pular. Se quiser, pode pedir ajuda ao seu amigo. Se você tiver consciência. Por que está fazendo isso? Não entendo, ela perguntou com medo. Porque você e seu pai precisam viver suas próprias vidas. E você não quer entender isso. Eu estou indo embora. E estou lhe avisando. Eu não estava brincando. John se virou e saiu do escritório de seu pai. Ele olhou com raiva para o vidro ao sair, mas passou por ele. Entrou no carro e foi embora, deixando sua mãe sozinha com o pretendente. Algumas horas depois, John já estava estacionado em frente ao novo prédio onde Ariana morava com o pai e Juliane. Sem pensar duas vezes, ele subiu até o 9º andar e tocou a campainha. Ariana abriu a porta. Olá, amigo, entre, você é bem-vindo, disse ela com um sorriso. John gostaria de ter sorrido de volta, mas ainda estava com raiva, embora estivesse mais com a mãe do que com os outros. O papai está aqui? Perguntou ele. Ariana acenou com a cabeça e o convidou para entrar. Frank estava sentado em uma cadeira assistindo ao noticiário. Ele nem tinha ouvido ninguém entrar. Olá, disse John ao pai e lhe estendeu a mão. Seu pai apertou sua mão e o cumprimentou também. O que você está fazendo aqui, filho? Há algum problema? Frank olhou para John com atenção. Ele percebeu que o filho não estava de bom humor. Sua atenção foi atraída para a pasta guardada em seu paletó. Ele achava que já a tinha visto em algum lugar. Aconteceu. Trouxe um presente de casamento para você, disse John com calma e um pouco de frieza. Que casamento? Que casamento? Como assim? Para você, Ariana, respondeu o filho e entregou uma pasta ao pai. Frank abriu e deu uma olhada nos documentos. Ele não conseguia acreditar em seus olhos. Onde você os conseguiu? Sua mãe os deu para você? Não, foi um pouco complicado. Mas ela prometeu que lhe daria o divórcio. E que não iria se gabar muito, disse o filho alegremente. O pai até se levantou de sua cadeira, surpreso. Ele nunca esperava ver essa pasta e seu conteúdo novamente. Uau, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Frank se aproximou de John e lhe deu um abraço. Obrigado, filho. É um presente maravilhoso. Ariana ficou atrás dele e chorou baixinho. Ela também não conseguia acreditar que eles finalmente poderiam se casar. Ela sonhava com isso há anos.
Vamos, papai. Eu entendo. Tinha de ser feito. Mas a mamãe nunca lhe daria os papéis sozinha. Espero que você não a deixe sem nada. Afinal de contas, ela foi sua esposa por tantos anos. E ela ainda será minha mãe. Eu não estava planejando deixá-la sem nada. Ainda não consigo acreditar. Juliane, venha cá. Temos grandes notícias. A Juliane já estava na sala de estar. Ela estava atrás da mamãe e ouviu tudo. Você é incrível, irmão. Disse ela e abraçou John também. Você prometeu me mostrar algo, disse o irmão dela e abraçou. Eles foram juntos para o quarto dela e Juliane mostrou ao irmão suas pinturas favoritas. Ela até deu alguns deles de presente. Um deles tinha uma linda garota de cabelos loiros. Alguns dias depois, Ariana estava no quarto, perto do espelho, e olhou para seu reflexo. Ela estava usando seu vestido favorito que queria usar em um encontro real com Frank. Hoje à noite, eles iriam jantar juntos em seu restaurante favorito. Ela só tinha ido lá sozinha antes. Ou com Juliane. Mas esta noite, todos os seus sonhos se tornariam realidade. Ela havia sonhado com esse dia por tanto tempo. E estava muito grata a John por sua ajuda. O divórcio não foi dos mais fáceis. Catherine contratou advogados para obter o máximo de seu marido. Ele não teve problemas em lhe dar a casa onde morava. E várias outras propriedades no exterior. Com dificuldade, ele conseguiu chegar a um acordo com sua quase ex-esposa, para que ela não reivindicasse seus negócios. Assim que Frank se divorciou, ele imediatamente levou Ariana ao cartório para pedir o divórcio. Eles se casaram uma semana depois, não precisaram esperar um mês inteiro, porque com dinheiro é possível resolver algumas pequenas dificuldades. Eles fizeram um casamento maravilhoso, para o qual convidaram apenas seus filhos e melhores amigos. Ariana ficou perto do arco do casamento e olhou para ele. Ele estava decorado com rosas brancas como a neve e orquídeas. John olhou para ela e não conseguiu desviar o olhar. Ele ainda amava sua antiga babá, que havia sido capaz de substituir sua mãe, mesmo que por pouco tempo. Todos os seus sonhos estão se tornando realidade agora. Ele perguntou baixinho, chegando por trás dela. Ariana se virou para ele e sorriu. Ela pegou as mãos dele e disse: tudo isso é por sua causa, meu amigo. É tudo por sua causa. Errado, é tudo por sua causa. Obrigada por ter voltado à minha vida. Eu aprendi muito. Acho que vou tentar usar melhor os quadrados brancos que sobraram no papel. Faça isso, querida. O dinheiro não pode comprar a felicidade. Acho que vai ficar tudo bem. Eu prometo, mas, por favor, não desapareça novamente. Quando chegou a hora de Juliane se casar, o próprio Frank a levou até o altar. A garota estava linda em seu vestido de noiva. E incrivelmente feliz por ter toda a família reunida. A celebração foi decidida à beira-mar, exatamente como a jovem noiva havia sonhado, e a essa altura John já havia conseguido conhecer seu noivo Mickey, que trabalhava como chefe em um dos melhores estabelecimentos de Washington. O rapaz era bastante ambicioso. Ele sonhava em ter seu próprio restaurante algum dia. Com a dama de honra e melhor amiga de Juliana, Fiona, ele só se encontrou no casamento, porque não foi a nenhum ensaio. Ele estava ocupado. Estava se dedicando aos negócios da empresa. Para sua surpresa, John descobriu que seu pai não apenas ganhava dinheiro com habilidade, mas também o administrava com sabedoria. Descobriu-se que Frank, ou melhor, sua empresa, patrocinava um grande número de instituições de caridade, embora a imprensa raramente falasse sobre isso. Era Fiona que aparecia na foto que agora estava pendurada em sua sala de estar. Por fora, ela parecia arrogante e até fria, mas quando conversava com Juliane e sorria com todos os dentes, ela se tornava muito diferente. Fiona reagia de forma fria e distante a qualquer tentativa de chamar sua atenção. Talvez ela não achasse uma boa ideia sair com o irmão de sua amiga. John não gostava que ela não o notasse, mas ele estava cada vez mais interessado nela. Ele estava cortejando a garota há semanas antes de conseguir o beijo que queria. Ou melhor, ele quase a perseguiu. Mas isso eram os detalhes.
Sua impregnabilidade poderia invejar até mesmo a Grande Muralha da China. Após 6 meses de relacionamento, John percebeu que queria mais. Então, ele pediu Vasilina em casamento. Ela aceitou, embora não imediatamente. Parecia que ele até gostava de torturar sua amada com recusas e reflexões. Quando decidiram se casar, sua mãe, Catarina, nunca foi ao casamento. Mas ela não precisava estar presente, pois seu pai e Ariana estavam lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.